Opa, e aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Bigode e hoje, aqui no Plano Consequência, nós vamos retomar uma coisa que eu vinha fazendo nos primórdios do canal, que eram as resenhas de quadrinhos e livros e coisas do tipo, né? Eu trazia muitos materiais aqui, nos quais eu acabava lendo e aí, tipo, acabava fazendo reviews aqui pra vocês, né? De histórias que eu gosto, né? No caso, de universos que eu gosto. Eu sempre tive esse interesse pela leitura, né? Sempre tive esse hábito, né? De ler bastante. E eu criei o canal justamente para falar sobre isso, né? Para contar histórias para vocês das quais eu tenho me interessado e coisas do tipo e recomendar, né? E poder criar uma comunidade para discutir isso. Hoje em dia a gente traz um conteúdo mais amplo, né? Porque eu também tinha vontade de falar mais, de dar mais opinião sobre outras coisas, né? E o Luiz, que está aqui no canal, tem me ajudado muito nisso. Mas eu sei, esse não é o ponto, né? Vamos direto ao assunto, que é o que eu achei de Ordem Paranormal, Segredo na Floresta, parte 2. O título é grande, então eu só vou chamar de O Segredo na Floresta, parte 2. Eu vou deixar para falar o que eu achei no geral no final. Mas vamos por partes. A edição continua extremamente bonita, né? Ela vem com esses marca-páginas aqui, que são fichas dos personagens, né? É bem legal. São três, se eu não me engano. Três? É, são três, tá aqui os três, inclusive, né? Que são dos três personagens que envolvem um grande mistério, que eles estão em torno, né, de um grande mistério nesse arco da história dos personagens principais. E aqui a gente acompanha a Liz, a gente acompanha o Thiago, o Joey, o Arthur e o César, né? Depois do último arco, né? Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo onde eu falo um pouco do que acontece lá. E basicamente a história vai girando em torno deles indo até uma comunidade secreta aqui no Brasil, né? E ela tem todo um ar meio medieval, meio sobrenatural, né? Mitológico, um clima bem legal, bem interessante, né? E é incrível como a narrativa ela vai de uma coisa cômica, né? Por conta de certos elementos que eu acredito que advém da própria da própria jogatina do RPG deles, né? Que inclusive eu queria saber como que foi para vocês assistir, porque como uma história fechada, digamos assim, eu acredito que no geral funcionou bem, sabe? Tipo, não parece que foi uma parada só montada através da gameplay lá da rapaziada, né? É, parece realmente que a narrativa ficou costuradinha certinho, né? Você consegue enxergar começo, meio e fim nesse arco aqui, né? Você também tem o desenvolvimento ainda mais amplo dos personagens e encerramentos de cenas, né? Que a gente tinha subcenas assim que apareciam nos outros volumes que para mim eu não estava entendendo nada e aqui a gente meio que encerra isso, né? Eu vou tentar não entrar tanto em spoilers agora no começo, vou falar mais pro final, então para vocês ficarem mais à vontade. Mas enfim, sobre a arte. A arte eu realmente gostei bastante, enquanto eu tô falando aqui vai estar passando, né, algumas imagens. Eu achei muito interessante a forma como os quadros estão sendo montados ainda, né? Manteve o padrão de qualidade das outras edições, né? Eu senti falta daquelas páginas duplas que tinha bastante nas outras e eu achava muito legal, que dava um destaque para certas cenas de ação, principalmente, né? As cenas de ação elas ficavam um pouco mais impactantes por conta disso, né? Outra coisa que eu achei legal, os balões, né? Eu senti que a narrativa em questão de diálogos melhorou muito, né? Não fica um negócio tão poluído, mas também não estraga as cenas que a arte deveria falar mais, né? Então, realmente houve um avanço nesse quesito, né? E falando agora dos personagens, né? Uh, Cara, eu acho que a minha ordem de personagens favoritos acabou mudando um pouquinho. Eu tenho gostado um pouco mais do César agora. Pra quem acompanhou nos últimos vídeos e tudo mais dessa série,
eu acho que eu não lembro se eu mencionei, mas eu gostava muito do Thiago, né? O Thiago é um dos personagens que eu acho mais interessante, só que nesse arco eu senti ele muito pra trás, assim, a Alice está muito na frente dele, né? Tipo, antes eu sentia que os dois eles se equilibravam muito bem, agora ela que puxa o bonde completamente, assim. Essa me passou a vibe. É uma personagem muito boa também. É, ela tem aquela coisa do detetive sério, né? Que é aquele arquétipo que é muito legal. E eu achava um contraste interessante o fato do Thiago ser um pouco menos sério, só que agora ele também tá, né? A gente vê que eles acabaram passando por tanta coisa que nem mesmo aquela coisa do personagem, a essência do personagem mais descontraído sobreviveu, sabe? É meio trágico, né? E isso é legal, porque realmente mostra que os acontecimentos, eles têm impacto, né? E é importante para a narrativa a gente ver isso. Isso também acontece com o César, com o Joey, com o Arthur, né? Que entrou recentemente pro grupo, o Arthur no caso, né? Que tem toda uma questão ali de uma questão familiar ali, um laço familiar com o pai dele, que acabou morrendo no volume anterior, né, que era um personagem muito interessante também, gostei muito do personagem do pai do Arthur, a batalha que o Arthur teve, né, ali na luta final. Uma crítica que eu senti, assim, as lutas nos outros volumes, né, contra bosses e essas coisas, me impactaram muito mais. Eu tanto narrativamente falando na questão do texto, quanto dos quadros, né, das cenas, dos desenhos e tudo mais. Eu senti que aqui a batalha final, digamos assim, ela não me pegou tanto quanto a batalha final do último do volume anterior a esse aqui, né? Inclusive eu vou falando que o volume anterior é o meu favorito. Esse aqui é muito bom também. O primeiro eu acho que é o meu menos favorito, o segundo é o meu favorito e o terceiro ele tá em segundo lugar. Voltando à ambientação, né? A gente está nessa comunidade agora buscando os três agentes que acabaram se perdendo, né? A gente está falando de uma ordem, né? Uma organização que controla o paranormal. E aí a gente estava atrás da equipe Kelvin que acabou que tem alguma ligação com essa vila que eles encontraram, essa vila secreta, onde os seres humanos acabaram evoluindo de certa forma ou se transformando numa espécie diferente, né? Eles quase parecem elfos sombrios e tudo mais. E uma coisa interessante é que eles não têm mais os nomes comuns deles, eles têm o que eles são, uma função no caso, né? O que eles fazem, então tem o porteiro, o ferreiro, né? O hoteleiro, enfim. E aí você vai acompanhando, né, toda aquela narrativa de mistério naquele ambiente para tentar descobrir o paradeiro desses personagens. O plot é muito interessante mesmo. Agora eu vou começar a entrar um pouco mais nos spoilers, né, para não me alongar muito. Né? Toda essa questão do ambiente atmosférico lá que se passa diferente, as coisas acontecem muito mais rápido lá naquele mundo, ou seja, as pessoas envelhecem mais rápido lá dentro daquela vila, enquanto o tempo passa normal do lado de fora. E isso acaba criando certos desenvolvimentos de personagens e situações que eu gostei muito mesmo. Por exemplo, toda aquela situação com o ferreiro, né? De quem é o ferreiro, a gente vai acabar descobrindo depois, né? Uma parada que eu achei muito irada também é como eles conseguiram trazer elementos do RPG clássico, né? Tipo, de armas, de armaduras, né? De vestimentas, de ambientes. Esse quadrinho ele trouxe isso, né? Essa história trouxe essa ambientação clássica. Eu achei muito legal, mas em compensação eu acho que perdeu um pouco da própria originalidade. Vocês têm que levar em consideração que eu estou analisando a obra como uma história e não o RPG que eles jogaram lá. Então, para mim, o que diferencia essa história aqui dos RPGs, de histórias assim que tem essa temática de grupo de RPG, dos demais, né? O que diferenciava? Essa temática sobrenatural, a questão de que a gente está falando de personagens que são brasileiros, né? Que estão no nosso contexto, né? Da nossa cultura, que mistura essa coisa do urbano com o sobrenatural.
Eu acho isso legal, com o urbano sobrenatural mais atual, inclusive, né? Eu sou um grande consumidor de histórias como Hellblazer, Dylan Dog, né? Hellboy, e elas são histórias que são mais antigas, né? Ali anos 80, anos 90, né? Ali comecinho dos anos 2000. E essa aqui, ela é bem recente, você consegue perceber esses elementos, né? Então era um diferencial. Aí quando a narrativa vai para um lado mais clássico do RPG, né? A gente tem elementos medievais e coisas do tipo, magia, né? Que já tinha também, só que a gente, aqui nesse episódio, digamos assim, a gente tem bem mais. Então acaba saindo um pouco daquela coisa da autenticidade, mas não é ruim, não para mim pelo menos, mas tem que ser ressaltado que muda bastante. Então, em resumo, assim, eu gostei muito da história, não é a minha favorita. O final é muito triste, tem todo um plot twist muito irado, né? Com a questão ali da morte de um dos personagens principais. E você vai colhendo essas pistas ao longo desse volume do anterior. E eu fiquei extremamente curioso para saber como que isso aconteceu no RPG, porque parece muito que a parada já foi escrita, né? E no RPG os jogadores vão tomando as decisões e eu não consigo imaginar tudo isso acontecendo numa jogada, ou sei lá. Mas eu não sou nenhum especialista, então se vocês puderem me explicar. Mas é isso, olha, eu gostei, mas eu sinto que perdeu um pouco daquela essência e do épico que teve nos outros, né? Esse aqui ele é muito mais trágico, muito mais dramático e muito mais uma história de mistério do que um confronto direto, digamos assim. O outro ele tinha sim todo o início desse mistério da busca da equipe Kelvin lá, só que você tinha muitos inimigos em sequência, assim, eu sentia, sabe? Era um risco o tempo inteiro. Aqui tinha uma insegurança no ar, né? Que também é interessante narrativamente falando. Mas os novos personagens que foram apresentados nessa trama não me cativaram, não consegui sentir tanta empatia por eles quanto já sentia pelos anteriores. Eu não senti tanto desenvolvimento, mais uma vez, do Arthur. Tipo, mudou bastante, né, da última vez, né? Mas eu queria ter visto mais dele, acabei não vendo. Eu acho que ainda o auge dele foi o final lá do segundo capítulo. Eu sinceramente não gostei do que fizeram com o Thiago. Ele era meu personagem favorito, então é meio complicado. A Liz tá muito bem, acho que o personagem que mais, pra mim, acabou levando a história foi ela, né? É um personagem que realmente conduz a trama muito bem, né? Sabe lidar ali, se adapta às situações e é legal. Eu não vejo, o que falta pra mim nela, na verdade, é uma questão de tato social ali com os outros membros da equipe, digamos assim, sabe? Não sei se vão colocar ela em mais alguma história como líder ou coisa do tipo, mas eu senti que faltou isso. Eu tô curioso pra ver onde isso vai dar. Eu não sei quando eu vou ler os outros volumes, né? Mas é isso, ó, vou dar uma nota aqui pra essa história. Eu acho que essa aqui fica com um 8, entendeu? Eu acho que faltou, não, vai, um 7. 7,5, vai, 7,5. Porque eu realmente senti que ficou atrás do segundo volume, porque, vamos lá, vamos seguir a lógica. Ó. O primeiro volume foi bom, o segundo foi excelente, foi muito bom, é o meu favorito. Tem um puta de um salto, assim, de melhoria de narrativa em todos os quesitos. E esse aqui, ele deu uma caidinha, entendeu? Então não tem como eu aliviar. Eu espero, eu vi a capa do último volume, achei bem interessante, eu li a sinopse, mas como eu disse, não sei quando eu volto aqui para trazer review para vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem aí, o que vocês acharam, né, de Ordem Paranormal? Vocês estão lendo? Eu não sei como é que tá, se o Selbit ainda tá fazendo RPG desse universo, desse formato aqui, né? Me contem aí. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para que vocês apoiem o canal. Se vocês querem mais vídeos de review de quadrinho desse universo, a gente tem um Live Pix, então vocês podem fazer pedidos pra gente de vídeos ou até mesmo para trazer reviews. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like, compartilhem com seu amigo ou sua amiga que gosta de Ordem Paranormal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!